Ou não? Tá Tá, projetado. agora tá. Então, o que tem aí? É um Javali. É um javali. Posso não valer nada, mas javali. É uma brincadeira daquelas que se fazem, que crianças fazem, e nas músicas safadinhas se faz muito também, né? É a questão da segmentação. Aqui era para ser segmentado, para isso aqui, vali, ser realmente o pretérito perfeito do verbo valer, certo? Mas se eu juntar com já, e isso acontece na língua falada, essas junturas, a gente viu lá em fonética, né? Você fala casas azuis, casas amarelas, você junta tudo. E é também as fontes de cacofonia na língua, por exemplo, jaquetão triste foi, jaquetão parece uma roupa, né? Não, jaquetão triste foi a sua partida, eu chorei a semana inteira. Enfim, mas só para... tem outras piadinhas bestas com isso, né? Meu pai ama piadas infames. Ele é um senhorzinho de 90 anos e ele repete essas mesmas piadinhas desde que eu me entendo por gente. Uma delas é o carro... Não, é o feirante na feira, né? Ele vende ovo e uva frescas. E aí o que ele fala no grito dele? Ô, viúva fresca! E claro, que a gente sabe que na juntura você acaba tendo, em vez de ovo e uva, você fala ovo e uva. Bom, mas só para pensar nessas brincadeiras, resulta nesse tipo de coisa aqui, numa hipossegmentação. Então, eu não segmentei onde deveria ter segmentado. Mas eu fiz isso, o cara que bolou o meme fez isso porque ele não sabe escrever? Não, porque ele quer brincar com a língua. Javali existe na língua também, é uma outra palavra, não tem nada a ver com o verbo valer, né? E resulta aí numa brincadeira. Será que o cara que segmentou lá a propaganda Comemore, ele não sabe segmentar? Ele fez uma hipersegmentação errada? Será que ele não sabe escrever? É um publicitário. Será que ele não sabe escrever? Vamos pensar a questão. Está lançada a discussão. Gente, vocês têm que... Isso aqui é brainstorming, é para ter 1000 ideias rolando. Eu não quero só eu falando. Eu vou parar de... Vocês entenderam o que eu quis dizer com isso, né? Ué, foi pensado o que ele fez. Ele fez de propósito no publicidade. Comemore. Eu concordo com o Paulo. Que dá a entender, sim, dá para ver, sim, que ele se come mais lá naquele lugar, no caso, se come mais pelo valor, digamos assim. Tá, então isso já está até no próprio texto, né? Vou interromper essa apresentação e voltar para outra. Uma janela. Tá aqui. Então, a respeito da expressão usada na propaganda, está correto afirmar que, olha, Comemore, a gente sabe que, na verdade, ele não é tonto, não é nenhum tolo, ele sabe segmentar a palavra, ele segmentou errado. Mas como ele segmentou errado, ele deu origem a duas palavras, uma perfeitamente traduzível em português, come, de comer, come, como seja um imperativo erradinho aí, mas é um imperativo, come. E more, a gente pode pensar no morar, mas não, eu acho que não tem relação com morar, o verbo morar, né? More. Deve ter relação com uma outra palavra, ainda mais que é fast food. É uma franquia. Fast food, franquia, sanduíche. Pois é, então deve ser o more do inglês, certo? Sim. Eu também pensei... Mas isso daqui... eu falei no chat, come more. Beleza. Mas também a gente pode pensar em comemore, que dá uma alusão que você pode, tipo, comer mais, por causa do more em inglês, e ainda comemorar. Sim, ao mesmo tempo, comemorar, exatamente. Pode ser feliz comendo. E isso é uma sacada genial da língua, né? Coisas que só é possível fazer com a língua, né? Mas o que é que está correto a gente afirmar aqui? Nisso, ela traduz a dupla articulação ou não?
Isso é que vocês têm que pensar. Ela explora ou não esse trabalho com a dupla articulação da linguagem, né? Quais são os morfemas que se depreendem daí, né? Você precisa pensar nessa questão também. E aí, tua resposta está muito facinha, não está tão difícil assim. Nossa, quando você começa a pensar. Oi? Acho que eu entendi. Você acha que entendeu? É a mesma relação do javali, né? Ele cria um duplo sentido e ele... Como é que ele brinca com esse duplo sentido? Ele está brincando. Sim. E é o tipo de brincadeira que esse autor aqui, o Veríssimo, também faz com esse texto. Esse texto, toda vez que eu leio, eu morro de rir. Aliás, o Veríssimo tem uma série de textos falando sobre a língua. Prestem atenção. Por pensar, professora, lá em cima, por exemplo, outra forma de brincar, igual aquela que o Pedro falou, se a gente for pensar na divisão ali da palavra, ela vai até o R, né? E aí comemore. Comemor. Não, vai até o R. Aí vai comemor, se você for ler. E se você for ler ela, né, normal, é comemore. E, tipo, o som, a fonética dela, enfim, não sei. Vai ficar a mesma coisa. A questão aqui não está no som. Você tem come, uma unidade, e more, outra unidade. Só que se você fosse segmentar a palavra, você pararia aqui, ó. E não aqui. Comemor. Esse E é vogal temática, né? Não, perdão, não é vogal temática, não. Isso aqui é desinência, segunda pessoa, né? Só esse E, só essa desinência. Comemore. Quem comemore? Você. Comemore você, terceira pessoa. Comemore. De comemorar, daquilo que o Pedro falou, de comemorar mesmo. Só que ao mesmo tempo em que é comemorar, nessa segmentação inusitada, diferente, ele cria duas palavras no aquele sentido de comer mais. Sim. Né? Ó, comer do português e mais do inglês. É uma sacada genial, não tem outra palavra para isso. Foi. Como texto publicitário, eu acho que veja, então, isso aqui é muito legal a gente explorar em texto publicitário, né? Em vez de... a gente não pode ficar no óbvio, né? Ululante, a gente tem que brincar com as palavras, como naquele javali lá do... Aliás, assim, essas propostas de segmentação equivocadas geram, inclusive, eu falei numa das aulas gravadas, geram, inclusive, e aí a gente está na interface da morfologia com a semântica, tá? Veja que você não pode desprezar a semântica nessas análises. Então, te comia na cama, te comia no quarto? Prof, deu uma travada grande na sua palavra, na sua fala aí. Quando você estava falando, deu uma travada grande aí. Aí cortou, voltou lá na última parte. Em qual parte travou para eu saber para eu voltar? Você estava falando que da grande sacada, e daí cortou. Sim, tá. Então, olha só. Existe esse tipo de ocorrência, de fenômeno da língua, ele não pode ser analisado só do ponto de vista morfológico. Você precisa pensar na semântica também. Então, é a interface da semântica com a sintaxe e com a morfologia também, ou com a semântica também. Então, você precisa da sintaxe e da semântica. E esse eu acho que é um dos grandes desafios para quem está em sala de aula, né? É explorar a língua que integre, de uma forma que integre esses campos todos. E é por isso que tudo bem, você estuda separado, a morfologia, a sintaxe, a semântica, mas quando você vai fazer um trabalho com a língua, você não pode abrir mão desses outros fenômenos, desses outros elementos que explicam bem cada fenômeno, percebe? Senão você faz análises rasas do fenômeno. E não ajuda o usuário da língua a avançar no seu conhecimento sobre a língua. Então, quando eu falei essas questões de ambiguidade, desse tipo de ambiguidade, são proporcionadas por uma segmentação inadequada. Mas é claro que ela é inadequada, mas proposital. Tanto no caso do javali, quanto no caso do comemore.
né? E eu lembrei, então, eu comentei num das videoaulas, não lembro em qual, que esse também é um mecanismo que gera umas musiquinhas sacaninhas. Vocês já ouviram aquelas músicas, tipo, o gato, tem um gato, meu gato chama Tico, te comia no quarto, te comia na cama. Já ouviram? Aham. Sim. Pronto, então, na verdade, Tico é o nome do gato, e Mia, ele mia onde? No quarto, mia na cama. Estamos falando de sintagmas, certo? Pedaços, bloquinhos. Lembra da língua sempre como bloquinhos de Lego, tá? Só que eu posso pegar esse bloco e segmentar ele de um jeito que não é o adequado. Mas eu faço isso de propósito, para gerar um outro sentido. Então, de vez de ser tico, eu estou falando ti, comia. Então, juntando o co do tipo com mia, vai dar o verbo comer. E aí dá margem para sacanagens mil, é muito divertido. Você tem, não só essa música, mas eu lembro de uma outra, um aluno uma vez fez até uma análise que eu achei assim, o cara tem uma puta letra dessa, pode brincar à vontade com a questão. Tem até um livro muito legal de semântica, que se chama Brincando com nada. Semântica, brincando com o léxico, se não me engano é esse. São 2 volumes, uma brincando com a gramática, outra brincando com o léxico. Léxico é palavras, né? E é num desses 2 livros, se não me engano, é no Brincando com o Léxico, que ele mostra, o autor, né, o Hilário, mostra essas possibilidades que são criadas por meio da ambiguidade de segmentação. Uma segmentação ambígua leva a esse tipo de brincadeira com a língua, né? E aí lembrei de essa música que o menino foi fazer análise, chama, eu acho que é Gino e Geno, quem tá com a roela do Eno. Eu sei que o Eno é um cara que vai para um rolê lá, e na balada ele pede uma roela, não sei do que lá, e aí todo mundo para e pergunta, quem tá com a roela do Eno, né? E a gente lembra da tendência do português, né? De eliminar o D do gerúndio, e você não fala viajando, mas viajando. Você não fala doendo, mas doendo. E aí o nome do cara é Eno, quem está com ela. Então, veja, esse tipo de segmentação, não preciso nem me avançar mais na explicação, vocês já sacaram, tem a ver com segmentação, então, no nível da morfologia, tem a ver com semântica, que são questões de significação, e tem a ver com a sintaxe. Dá para a gente explorar os 3 campos rindo, né? E rindo muito. Então, eu vou voltar aqui agora para o exercício 4. Eu queria que alguém lesse esse textinho delicioso do Veríssimo. Eu leio. Leio o texto transcrito e respondo as questões. Palavras. Certas palavras dão a impressão de que voam ao sair da boca. Sílfide, por exemplo, diga sílfide. E fique vendo suas evoluções no ar, como a de uma borboleta. Não tem nada a ver com o que a palavra significa. Dirigível não voa, aeroplano não voa e bumerangue mal sai da boca. Sílfide é o feminino de sifo, o espírito do ar, e quer dizer a mesma coisa diáfana, leve e borboleante. Borboleteante. Mas experimente dizer silfo. Não voou, certo? Ao contrário de sua fêmea, silfo não voa. Tem o alcance máximo de uma cúspida. Silfo, zupt, plof. Cuspida, nossa. A própria palavra borboleta voa mal. Bate as asas, tenta se manter aérea, mas choca-se contra a parede e cai. Sempre achei que a palavra mais bonita da língua portuguesa é sobrancelha. Essa não voa, mas paira no ar. Já a terrível palavra seborréia escorre pelos cantos da boca e pinga no tapete. Antônio Maria escreveu que sempre que alguém usa outro sim, a frase é decorada. Eu mesmo tenho uma frase com outro sim, pronta para usar há uns 20 anos. Mas ainda não apareceu a oportunidade. Quando sentir que vou morrer, a usarei. Mesmo que a ocasião seja imprópria, para não levá-la entalada. Às vezes fico tentando usar a palavra miúde, mas sempre hesito, temendo a quarentena social. E também porque a miúde, penso que a miúde devia ser 2 palavras, como em ele entrou na sala a miúde. Ou a maneira do miúde, seja o miúde quem for.
Muitas palavras pedem outro significado do que os que têm. Plumble devia ser o barulho que um objeto faz ao cair à água. Almoxarifado devia ser um protetorado do cheque almoxarife. Alvíceras deviam ser flores. Picuinha, um tempero. E lorota, claro, o nome de uma manicure gorda. Vivemos numa era paradoxal em que tudo pode ser dito claramente, e mesmo assim os eufemismos pululam. Púlulas, moluscos, saltitantes que se reproduzem muito. O empresário moderno não demite mais. Faz um downsizing. Ou redimensionamento para baixo da sua empresa. O empregado pode dizer em casa que não perdeu o emprego, foi downsizeado, e ainda impressionar os vizinhos. E não entendi porque terceirizar ainda não foi levado para a vida conjugal. Maridos podem explicar às suas mulheres que não têm exatamente amantes, terceirizaram a sua vida sexual. E depois, claro, deve sair de perto a miúde. Luiz Fernando Veríssimo. Ai, muito bom. Muito bom, né? Pois é. Então, vamos começar aqui com a primeira pergunta. Primeiro, assim, o que faz a gente rir? Né? Essa ideia dele aí, a gente entra num outro campo da linguística, o subcampo, né, que nós vamos chamar. Da minha linguística é um campo, ela tem subcampos, né? Que seria o da estilística, tá? Na verdade, a estilística se vale da fonética, da fonologia, da morfologia e da semântica também para compor os sentidos possíveis. Quando ele fala em sílfide, que voa, parece voar, e tá, é a questão dessas surdas, né? E, ao mesmo tempo, a repetição de duas vogais que estão no mesmo, quase, são as mesmas, né? E ainda uma bem próxima, que está um pouquinho só mais abaixo, que é o E. Ele faz a imagem dessa palavra como de uma borboleta, porque se espera que uma borboleta seja leve, fluida, voe, mas a própria palavra borboleta não parece ser leve assim, ela parece ser pesadona, né? Ao contrário de sílfide, que é bem leve, parece uma borboleta. Bom, e aí ele compara com o silfo, piorou, o silfo não voa. Isso tem a ver com o próprio plano sonoro da palavra, né? Mas ele não se contenta em ficar só no plano sonoro da palavra. Até a própria ideia de seborreia também, né? Algo que escorre pelos cantos da boca, pinga. De onde ele tirou essa ideia de seborreia, ser algo assim? Mas talvez pensando em diarreia, não sei. Coisas nesse sentido que pode ter a ideia de liquidez, né? Pode ser isso, não sei, uma hipótese. Mas ele não contente, então, em ficar nesse campo, que é um campo entre a fonética, entre a morfologia e a fonologia fonética, no campo sonoro, ele vai parte para o campo morfológico, puramente dito, em que ele, engraçado que ele aqui fala, olha, a miúde, eu penso, e também porque a miúde penso que a miúde, aqui ele usou a miúde com o sentido correto. O que é a miúde, gente? Alguém aqui sabe o que é a miúde? Algo com frequência, coisas assim, algo repetido, com frequências. Frequente, isso. Só que ele sempre hesita em usar, porque ele, inclusive, aposta que deveria ser duas palavras. A miúde. Aqui ele não está brincando de novo com aquele negócio da segmentação? Quase como naquele lá do javali ou outro. No caso do javali é uma hipossegmentação, aqui é uma hipersegmentação, ele segmentou onde não deveria segmentar. Mas segmentando onde não devia segmentar, ele encontra sentidos muito divertidos das palavras. A miúde, a moda dele, né? A maneira de, seja lá o miúde quem for. E aí, aqui ele retoma de novo essa questão do plano sonoro, né? Plúmbio de ver seu barulho com o objeto faz cair na água, mas aqui, de novo, ele volta para o lance da segmentação. Almoxarifado deveria ser um protetorado do sheik al-Moxarif. Al-Moxarif, porque tem a palavra califado também, não tem o califado?
Califado é a região do califa, né? Então, califado. Aí você tem, já que tem califado, que é a área do califa tal, então o Al-Mosharif tem a sua região, que é o Al-Mosharifado. Essas brincadeiras são muito divertidas. Aqui ele volta de novo para o plano sonoro, né? Alvista das flores, picuinha, tempero. Da onde picuinha, tempero? Sei lá, deve ter relação sonora com o cominho, por exemplo. Agora, lorota, como nome de manicure gorda, não consigo imaginar fazer a relação de onde no plano sonoro ele tira que lorota podia ser o nome da manicure gorda, mas enfim. Prof, eu pensei nisso agora durante o texto. Eu também li, eu não entendi, mas agora analisando um pouquinho. Lorota, de repente ele quis dizer assim, nada a ver com o que eu estou falando aqui, nada a ver com pessoas. Mas assim, de uma loura grande, uma lorota, uma loura grande. Manicure. Uma loura gordinha, né? Isso, gordinha manicure. Tá, certo. Então, aqui, vivemos numa era paradoxal, é uma hipótese, num trabalho de estilística, se você estivesse fazendo uma análise estilística, você poderia lançar como hipótese, né? A relação do som, loura, gordota, uma lorota. Isso, né? Isso, tudo na área da hipótese, no caso. Isso. Vivemos numa era eu também pensei por conta de, tipo assim, ele falou de uma manicure gorda, tal, beleza. Lorota, tá, porque dá a intenção de ser uma coisa grande. E a questão daquela questão de salão de beleza ser um lugar que as pessoas contam fofoca, e que na maioria das vezes é mentira. E que na maioria das vezes é mentira, e aí fica aquilo, e conversa, e tananã. É isso que eu pensei também. Hipótese é muito plausível. Aquela coisa da lorota. Isso é lorota. Isso é conversa fiada, é isso mesmo. Conversa de salão. Aliás, conversa de salão, né? Isso. Fala, alguém chamou o prof. Eu, a Cris. Sim. Pode ser também como que ele imagina que seriam essas palavras, não como se ele desse outro significado, mas como se ele imaginasse outro significado? Não dá para a gente pensar que esse narrador está imaginando significados, né? A gente não sei se a gente pode caminhar dessa forma. Mas o que me interessa chamar a atenção aqui, que você pode usar, por exemplo, quando trabalha com língua portuguesa em sala de aula, em vez de a gente... qual é a grande crítica? Vocês vão ver com frequência eu uso textos literários. Tem uma aula lá que eu coloco uma poesia do Drummond, que eu amo de paixão, para trabalhar neologismo. Ou até uma do Bandeira, ou até um pedaço, um fragmento do do Famigerado. Não sei qual aula que está na aula 3, mas não sei se na parte 1, 2 ou 3. Enfim, existe uma crítica antiga que se fazia a se usar o texto literário como pretexto para estudar gramática, tá? Eu entendo que o tipo de crítica que se faz é a seguinte: eu não posso pegar, por exemplo, e usar esse texto e falar para ele assim, olha, circule as palavras, os substantivos tal, o substantivo próprio, o substantivo não sei, derivado, ou primitivo, ou o substantivo o nome próprio, então o comum. Isso eu acho que é o tipo de uso burro e estúpido do texto literário. Aqui eu tenho um texto literário em que eu posso trabalhar fenomenalmente questões de segmentação de palavras, e quando eu trabalho com a segmentação, eu estou trabalhando com o processo de formação de palavras. Então, assim, eu estou achando divertida essa ideia de tentando atribuir um significado para ele, mas para te mostrar que você também não precisa ficar só no nível da morfologia. Você pode buscar outros campos para fazer a análise do texto. Mas quando eu uso esse texto para trabalhar morfologia, me importa, por exemplo, que ele pegue uma palavra que existe na língua portuguesa, que chama a miúde, e faça a mesma coisa que o cara do Comemore fez. Ou então que ele pegue aqui almoxarife, para fazer a mesma coisa que o cara lá do Comemore fez, percebe? Ou ainda essa daqui, que não tem nada a ver com aquilo que o cara do outro anúncio fez, mas que é super interessante, olha só. Ele dá uma definição de pululas. Pululas existe no português, é do verbo pulular, eu pululo, tu pululas. Pulular é dar pulinhos, né? Muitos pulos. Ou também abundar. Pululam árvores frutíferas
só que faz parte de um vernáculo, de um vocabulário muito erudito e que quase já não se usa mais, né? Esse é o problema do dicionário. O dicionário registra palavras, inclusive, que a gente nem sabe mais que existe, porque ela não está mais no uso frequente das pessoas, tá? Mas pegar o verbo pulular, por exemplo, e pensar como um resultado de moluscos saltitantes. Não basta ser molusco, mas tem que ser saltitante, tá vendo? Olha. Uai. E que se reproduzem muito. Reproduzir muito da ideia de abundância e de saltitar também, que são os dois sentidos relacionados ao verbo pulular. E, ao mesmo tempo, a ideia de que lulas, que são o quê? Moluscos. Ai, já não estou mais conseguindo grifar só o que eu quero. Então, você percebe que você pode brincar junto com ele, mas, ao mesmo tempo, ensinar português? Como que ele fez isso? Pular, pululas, então, não é o verbo mais. Aqui ele passou a ser um substantivo, um nome. E é um nome que designa que seres? Moluscos saltitantes que se reproduzem muito. De onde? Qual é a motivação para isso? O pulo, de pular, e lulas, que é um molusco. Não tem como ignorar esse tipo de trabalho que deve ser feito com a língua, tá? Bom, que não é aula de estágio. Então, vamos voltar aqui à morfologia. Aí tem aqui um estrangeirismo. Ele foi muito famoso, esse estrangeirismo foi bastante famoso aí ao longo dos anos 90 no Brasil, por conta de uma área da administração chamada engenharia de estruturas administrativas, engenharia de pessoas, né? Mas é o pessoal do RH que adotou esse palavreado, né? Downsizing é justamente o enxugamento da empresa. São os famosos cortes, tá? Então, se uma empresa fez downsizing, ela fez cortes no seu quadro de pessoal. Então, o empresário moderno não demite mais. Brincadeira com esse moderno, por quê? Porque esse termo também entrou no palavreado das pessoas lá por volta dos anos 90. Esse texto aqui é começo dos anos 2000, final dos anos 90, é contemporâneo, tá? E aí o cara pode dizer que não perdeu o emprego. Foi o quê? Downsizeado. Esse ado aqui, eado aqui, na verdade, a gente tem como explicá-lo na língua portuguesa. Normalmente, todos os verbos que se formam a partir de palavras estrangeiras emprestadas, que são os empréstimos, os estrangeirismos, quando vêm para o português transformadas em verbos, elas vão para a primeira conjugação. Então, foi trabalhado, foi amado, foi lavado, foi downsizeado. Até o particípio passado segue também a mesma regra, percebe? Formação de palavras também. E é interessante você observar que não é só um particípio passado apenas. Também, ele mostra como isso é um eufemismo estúpido, né? Porque, na verdade, é uma palavra estrangeira que impressiona todo mundo, mas, no fundo, é uma coisa fodida pra caramba. É desemprego, é corte, né? E aqui a última palavra, que é terceirizar, que é a mais divertida de todas, que eu acho também, ou tão divertida quanto as outras, não sei, né? Que é terceirizar. Todo mundo sabe o que é terceirizar, certo? Aqui na Unemate, por exemplo, os servidores da limpeza e da segurança não são servidores da Unemate mesmo, eles são de uma empresa que presta serviços, né? Ou seja, você transfere a responsabilidade por uma atividade da sua instituição para um terceiro que vai prestar esse serviço. Bom, aí ele encerra com essa pérola, né? Maridos podem explicar às suas mulheres que não têm exatamente amantes, terceirizaram a sua vida sexual. E depois
claro, devem sair de perto a miúde. Nesse a miúde, ele retoma, não o sentido realmente de miúde, mas olha, a forma como ele segmentou. A moda de miúde, não sei quem é miúde, mas suponho que seja alguém, e esse alguém sai dessa maneira, né? Seria algo como a francesa, provavelmente, né? Mas o que importa pra gente, depois de Eu ler entendi mais ou menos assim, que era tipo assim, sair de fininho das situações. Não sei se é. Sair de fininho significa sair a francesa. Mas esse a miúde não tem nada a ver com sair a francesa. Foi a forma que ele segmentou. E aí você conclui que ele está atribuindo a alguém que faz sempre isso e que se chama miúde. Né? Claro que não existe isso de verdade, gente, isso é uma criação. Não podemos esquecer disso. Mas é uma criação justamente para justificar as brincadeiras que ele faz com a língua, tá? Bom, vamos para as questões. Quem é que pode ler? Você precisa explicar. Eu faço uma série de afirmações. As minhas afirmações, você vai confirmá-las ou vai refutá-las. Não sei. Para isso, você precisa da noção de níveis de análise linguística e da noção de dupla articulação de linguagem. Aquilo que discutimos inicialmente. Tá? Aqui, na 1, alguém pode ler? O efeito de humor no texto é construído por meio de procedimentos inusitados que se realizam. O que são procedimentos... Espera um pouquinho. O que são procedimentos inusitados, gente? Você não espera. Isso, um procedimento inesperado. Sim. Como que ele realiza esses procedimentos? Uma segmentação imprevisível. Uma segmentação fora do comum. Não é aquela segmentação igual a do Comemore. Não é a segmentação correta. A segmentação correta seria o sujeito parar aqui no R, tracinho E. Comemore, e aí R, tracinho E. Mas não é o que ele faz. Aqui o autor da propaganda, da peça publicitária, também fez uma segmentação imprevisível, inusitada, tá? E aqui, é claro, que ele faz várias vezes isso. Onde ele faz? Você tem que procurar, certo? Identificar as palavras. Não só identificar, como também explicar a segmentação. Algo que eu fiz agora há pouco aqui, conforme fomos discutindo o texto, tá? B. Nas substituições tidas como admissíveis, a partir dos elementos depreendidos da segmentação, identifique as substituições. Uhum. Ele faz isso. Sim. Sim, e aí você tem que mostrar... Para explicar, sobre identificar, no caso, né? Não, você vai identificar e explicar. Tá. Não esquece isso. Aí no 2. Já passamos para o 2 agora. Podemos juntar os procedimentos de segmentação e substituição citados com as relações sintagmáticas, elementos simultaneamente presentes, e paradigmáticas, elementos substituíveis. Lembra, relações sintagmáticas são aquelas que se dão no nível do sintagma. Então, as combinações, as segmentações que eu faço, os cortes que eu faço. E as substituições são as trocas, as comutações. Então, eu substituo um elemento por outro. E a partir daí eu tenho uma outra coisa, né? Porque as combinações vão mudando a partir daí, certo? Então, você vai explicar esses procedimentos aqui. Prof, e, por fim, nessa parte que eu fiquei com bastante dúvida, inclusive aquela pergunta da primeira lá entra aqui. Vamos pegar isso com o exemplo do javali, tá? Aham. As substituições tidas... Não, perdão. Os procedimentos de segmentação e substituição. Então, eu fiz... o autor, né, do texto fez uma segmentação inusitada. Na verdade, ele não segmentou, ele juntou, né? Ele fez uma junção ali. Com essa junção, na verdade, o que era para estar separado ficou junto, né? Então, eu tenho aí, nessa relação sintagmática,
E do paradigma, eu tenho essa questão, que na junção, eu teria javali separado e javali junto. Mas no javali junto é um outro elemento, que eu acabei substituindo o elemento previsível, se eu tivesse feito a segmentação previsível também. Né? Veja que está em 2 planos. Eu traço o plano aqui, mas eu também tenho que traçar o plano aqui, tá? Então, a questão para mim explicar é se eu posso fazer essa junção ou não. Não, não é se você pode. Podemos juntar, tá. Podemos juntar os procedimentos de segmentação e substituição citados. Quer dizer, eu estou relacionando, eu posso relacionar esses procedimentos que foram citados, né, com as relações sintagmáticas. Então, eu posso relacionar, então, essa coisa de cortar no lugar certo, no lugar errado, com relações sintagmáticas. E as substituições que eu faço, então, eu também posso relacionar com as relações paradigmáticas? Sim, posso. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Percebeu? Mais ou menos. Vou pensar um pouco mais nessa questão. Tá. O 3. O cronista, ao brincar com a segmentação de palavras, emprega o nonsense para reforçar o humor. É um nonsense com função, portanto. As unidades, assim depreendidas, obtêm status... Depreendidas, perdão, faltou né? um D ali. As unidades depreendidas obtêm status linguístico. O que seria esse status linguístico? Eles obtêm status de lexemas, de palavras, tá? Então, essas de palavras, na verdade, as depreendidas são as unidades segmentadas, perdão. Eles têm aí o status de morfemas, né? Então, quando eu pego lá, vamos pegar de novo o javali, tá? Para não ficar dando resposta para ninguém. Se eu tivesse... Não, javali não. O gato tico? Peraí, vamos lá. É rapidinho, tá? Vocês estão enxergando as edições que eu estou fazendo, né? Uhum. Nossa, que lento, meu Deus. Coitadinho. Professora, a unidade, no caso ali que ele está falando, que obtém status linguístico, seria essas palavras que ele está criando, esse nonsense. Uhum. Peraí. Tá. Pega o exemplo desse. Pega o Pululas ali, por exemplo. Não, né? Não, né? Espera esse negócio parar para poder escrever. Faz falta uma lousa, né, gente? Putz. Tá muita falta uma lousa. Eu soube que tem um aplicativo, um app aí no Google, que ele simula a lousa, sabe? Mas você tem que escrever com o mouse. Eu não dou conta de escrever com o mouse, gente. Não dou conta. Quando aparece essa ampulheta, eu tenho que sair correndo.
Tá muito pequenininho, né, para enxergar. Dá para ter noção ali, tipo, meio, Não, quase, não tô falando pra enxergar assim. Acho que dá. dá para ver bem, bem pertinho, que dá para ver sim. Porque até eu conseguir aumentar a fonte, já acabou a aula. Então, aqui, ó, Tico, Mia, cada um desses elementos, ela são unidades e que tem um status linguístico, certo? E aqui, da mesma forma, mesmo tendo segmentado de uma forma diferente e inusitada, eles também têm status linguísticos. Da mesma forma, se eu segmentar cafezal, o café mais o al, o cafezal, cada um desses elementos tem um status linguístico, elas têm uma função, né? E são também, e carregam consigo significados. Entendeu? Eu lembro que tinha até um dicionário engraçado, que era o alface. Ah, deixa eu ver se eu abro aqui o... Não, brincar de segmentação é comigo mesmo. Deixa eu só achar o... É um texto do Milor Fernandes, que é o Dicionovário. Eu vou achar e vou projetá-lo. Só um minutinho, meus amores. Lerdeza. Gente, se quando eu ficar velha, ficar lerda desse jeito, eu tô lascada. Eu tenho muita impaciência com dispositivos lentos, porque eu tenho a impressão de que eles não conseguem acompanhar a velocidade do meu pensamento. Então, prof, eu também tenho medo de ficar velho. Isso me dá uma agonia tão grande. Eu também não tenho paciência com essas coisas. Começa a travar, eu já meto o dedo, já desligo. Ai! Pois é, eu precisava de um computador da NASA, né? Porque é tanta coisa que tem no meu computador que é só Jesus na causa. É nada, quer um computador maior do que aquele do PSA lá, e no dia que tem que funcionar, que é uma vez por ano, daí não funciona ainda. Vocês estão vendo aí? Ainda não. Agora vai abrir. Abriu de cabeça para baixo. Depois que está projetando. Pois é, depois que está projetando, ele não deixa mais virar. Peraí. Vamos ver se ele deixa agora aqui. No atalho ele não deixa. Vamos ver se aqui vai, mas não vai, não. Eu vou parar de projetar, desvirar, vou projetar de novo. Ai, Senhor. Prof, enquanto isso, deixa eu perguntar. Essa prova nossa nós vamos enviar, depois vai dar um retorno para nós, ou nós vamos conseguir visualizar? Não vai ter nota no caso ali, né? Vai, eu vou corrigir no sistema mesmo. Tá. Lá, inclusive, não tem... teu feedback vai estar ali. Nela mesmo. Nela mesma, é isso. Girar, sentido, horário. Girar de novo.
Vou apresentar agora uma janela. Estão chegando? Pessoal? Sim. Tá, então eu vou lá agora encontrar. Eu tenho até um exemplo também, em francês, né, que também parte desse mesmo princípio. Galamand lahan alatur mananim. E aí, galamand lahan alatur mananim. Só que isso quando você fala é uma coisa só, mas quando você escreve, você tem segmentos que mostram que a segmentação em lugares diferentes vai te dar um significado diferente também. Mas vamos lá onde é que interessa. Peraí. Isso aqui são minhas joias, de quando eu era estudante de graduação. Aqui. De qualquer forma, precisava ter virado mesmo, deixado desvirado. Mas ele não vai desvirar agora, quer ver? Vai não. Desvirou? Olha só esse exemplo aqui, candência. É um latido rítmico. Ele não juntou duas coisas e fez uma segmentação diferente? Exatamente como o lance lá do Almoxarife. Todo esse dicionovário, que é um texto do Milor, é assentado nessa perspectiva de uma segmentação inusitada e que com essa segmentação e depois com a produção de uma nova palavra, cada um dos novos elementos também foram alçados ao status de elementos com status linguístico. Se eu dividir calve e isso aqui, o calve e o vício, eu tenho mania de estar ficando careca, né, vício na calvície, eu tenho aí uma junção que me deixa com cada uma dessas partes ganha esse status de morfema, eles são morfema aqui. Abacatimento é um abatimento no preço do abacate. Abacatimento. Abatimento, só tem esse A aqui, estimento. E abacate, que para aqui no T. Cada um desses novos elementos são elementos que carregam significados também. E, portanto, também adquirem status linguísticos. Chofera também. Uma vez eu fiz uma brincadeira com alunos de quinta série também, que atualmente é 6º ano, da gente criar um dicionário maluco. E eles criaram, nossa, deitaram e rolaram. Mostrei esse textinho para eles, do Milor, e a nossa tarefa era ter, e nisso você percebe como o aluno compreende exatamente o que é um morfema. Você não precisa nem falar para ele o que é um morfema. Quando ele lê isso aqui, ele olha, contumaz, um sujeito que só anda com Tomás. E você tem a palavra contumaz, que é aquela coisa, o colador, né, da sala contumaz, está sempre colando. Contumaz é o que se repete, né? Antepático, né? O sujeito desagradável, porque sofre do fígado, olha, de antipático, mais o hepático de fígado. Assassinatura, enfim, cada um desses elementos nesse modo de segmentar, e depois na nova palavra que se criou, aqui para você entender como eu estou te falando, você precisaria pegar assassino e assinatura, segmentar essas duas palavras e juntar. Mais ou menos como o lance do comemore, né? Só que o comemore foi mais feliz ainda, porque ele não perde parte da palavra original, né? Ele mantém tudo que era da palavra original e ainda brinca. Mas, se você percebe isso,
E aí você se dá conta de cada um desses elementos, e esse novo elemento, essa nova palavra criada, tem um status linguístico, tem um status de palavra, carrega um significado. Tá? Ficou claro isso da questão do status linguístico? Sim, sim, é que se forma uma nova palavra que não tem nada a ver, mas que dá para se entender do Olha que esse está aqui, falando. caligrafia. Esse eu acho ótimo, porque você tem caligrafia, você segmenta aqui no FIA, onde seria o FIA, no lugar do FIA você bota o FEIA. Caligrafia. Essa é Perfeito, né? Essa é a minha letra, a professora Maria escreveu na minha prova assim, redigir melhor o nome. Ui. Então, o mesmo chofer aqui, né? Um motorista selvagem, enfim. Gente, tem várias possibilidades de você pensar o que é essa coisa, que eu estou chamando de status linguísticos, tá? Peraí, vou projetar de novo para aquele. Começa um novo. Pronto.